Esperar o pessoal entrar. Deixar o pessoal entrar aí para a gente começar aqui a nossa conversa. Guardando, tem que aguardar a convidada também, né? Nossa amiga psicóloga, Mariana Poc, acabou de ter um filhinho, coisa linda. O pessoal está entrando. E agora estou no aguardo da... Agora sim, chegou a nossa convidada. Vamos lá. Chegando para a gente trocar uma ideia aí daqui a pouco. Oi, Renan. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, querido? Graças a Deus. Que Muito bom. obrigado pelo teu sim, né? A Eu gente, que agradeço. a gente costuma falar, né? Obrigado pelo teu sim. Então, queria cumprimentar todos aí que estão na live. Meu nome é Renan, acho que todo mundo já me conhece, quem me segue, mas hoje eu inicio, né, um novo projeto, na sequência eu já antecipo, mas eu quero apresentar já no início a convidada, né? A Jaqueline Klockner, ela que é psicóloga, atua há mais de 25 anos no meio, né, na clínica. Conta um pouco, Jaque, da tua história no meio da psicologia, porque a gente vai tratar um tema bem, né, atual, que é o relacionamento em tempos de pandemia, né? Um assunto muito Sim. que está à tona nesse momento. É isso, Jaque? Então, Renan, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a honra de estar aqui conversando com você. Você sempre foi um grande amigo e um excelente profissional, né, na tua área. E eu penso que esses espaços sejam super importantes no momento que a gente está vivendo, sabe, Renan? Porque a gente Sim. consegue, pelo menos, conversar, trocar ideias, pensar caminhos para a gente administrar melhor esse momento tão delicado. Mas deixa eu me apresentar, então. Eu sou psicóloga clínica, tu já tinhas falado. Eu sou psicóloga perinatal. Eu trabalho e sou associada do Instituto Pais e Bebês, que é um instituto que trabalha com psicologia perinatal. O que é isso, né? É o ramo da psicologia que se ocupa da saúde mental dos pais e bebês, em todo o processo, Renan, ali, desde concepção, gravidez, parto, puerpério, sabe? Eu vi que tu falaste que Uhum. tem uma mãe aqui, recém-mãe, né? Então, trabalhamos com isso também, e trabalho na clínica. Fiz observação da relação pais e bebês, método BIC, e fui supervisora de grupos também, de colegas que queriam fazer essa formação, e faço parte do Centro de Estudos Psicodinâmicos de Santa Catarina, que é uma entidade sem fins lucrativos e que busca divulgar a psicanálise e fazer formações e grupos de estudos, enfim. Então, assim, ó, é uma trajetória, Renan, que eu gosto de falar, que paralelo à intervenção na clínica que a gente faz, óbvio, né? A gente tem que atender, acolher as demandas. Eu sou muito encantada pelo trabalho preventivo. Então, eu penso que esses espaços que você, como esse das lives do bem, que hoje inicia, depois tu vai falar aí do teu projeto, são espaços muito importantes para a gente chegar antes que os problemas se instalem. Certo. A psicologia é uma coisa muito ampla, tem muitas situações que a psicologia trabalha, e a gente hoje vai falar da situação que a gente está realmente vivendo. Mas antes, só para abrir, né, essa nossa conversa, esse projeto já me vinha há muito tempo na cabeça de fazer lives, mas tudo com um único propósito, né, o visar o bem em comum, né, a gente está num momento com muitas informações negativas, e a gente está precisando um pouco de alegria, de energia positiva, de informações positivas, porque a gente vê muita fake news, muitas coisas negativas, e a intenção dessa live, toda segunda-feira às 8 horas, é transmitir um pouco de informação positiva para que a gente possa viver uma sociedade mais tranquila e harmoniosa. Então, é mais ou menos Sim. esse. Já vou começar já o nosso bate-papo, para a gente não perder muito tempo. Então, Jaque, como é que estás lidando, né, com toda essa situação?
como é que você vem acompanhando os seus, né, os seus pacientes, o que você mais está vendo, né, nessa atual situação, principalmente no ramo familiar, né, porque todo mundo está vivendo preso, vamos dizer assim, em casa com seus familiares e há muito conflito nesse sentido. Sim, assim, ó, a gente foi convocado, né, Renan, desde março, às pressas, a um confinamento. Então, assim, o coronavírus veio de um jeito que a gente não esperava, né? Com total imprevisibilidade e nos convidou, Renan, a gente a voltar para dentro de casa. E quando a gente fala voltar para dentro de casa, crianças, jovens, adultos, idosos e ficar num confinamento, e a gente pode fazer uma correlação, Renan, porque sempre, né, a psicologia a gente tenta fazer uma correlação com as questões emocionais. É um convite também, Renan, a gente voltar para dentro da nossa casa interna, entende? E vamos pensar, meu amigo, como é que nós éramos antes da pandemia, Renan? A gente não tinha agendas super extensas, até as crianças, né, Renan? E Sim. com certeza tu deves acompanhar em vários contextos, né? Então, a gente sempre, Renan, foi muito de para fora. O que eu quero dizer com isso? Muita correria, muito trabalho. E isso, ok, isso é importante também. Mas quando a gente tem uma ameaça externa, como o coronavírus, que veio como uma avalanche para nossas vidas, a gente teve um impacto. Eu acho que é legal a gente rebobinar um pouquinho e lembrar como é que foi em março, né? Porque eu imagino que tu deves também na tua área e também no, enfim, ao redor da família, dos amigos, ter vivido um susto, né, amigo? Com certeza. Foi um Sim. impacto geral, né? Não só no lado profissional, mas no nosso dia a dia, nos afazeres, né? A gente sai daquela rotina, né? De estar na rua, de estar naquela correria, e a gente agora vive vamos dizer, preso. Muita gente está falando em bolha, né? A gente está dentro de uma bolha, né? Preso Sim. naquilo, e isso É. vem levando muita angústia para as pessoas, muita ansiedade, né, nesse momento. Quando que vai acabar? Será que vai acabar? Então, todo mundo fica Exatamente. se perguntando como que a gente vai chegar. E aí, já que até logo mais eu vou falar do sorteio aqui, pessoal que está Ah, acompanhando. legal, legal. E na última publicação do meu Instagram, eu botei lá para o pessoal participar. É um livro do Carpinejar, quem já conhece sabe que é um belo escritor lá do Rio Grande do Sul. E ele fala, né, Polo, por favor, reflexões em tempos de isolamento. Então, participe, está na minha publicação lá, está tudo explicadinho. E ali ele diz uma frase que tinha colocado, ele bota assim, se não posso ir para fora, caminho para dentro de mim. É mais ou menos o que estava falando. Perfeito, perfeito. E olha, a gente nem combinou, né, Renan? Que eu acho legal é essa sintonia quando a gente procura fazer um movimento em direção ao outro. Até as falas criam uma sincronia, né? Isso é Sim. muito legal. E assim, ó, ao meu ver, nada é por acaso. Então, só para a gente retomar, Renan, nós somos pegos assim, ó, com um grande susto, impactados, tendo que correr para dentro das nossas casas e lidar inicialmente, Renan, com um certo desamparo, não é verdade? Por quê? Porque a gente estava revivendo uma situação, opa, peraí, eu estou aqui com a minha família, claro, pais e filhos com crianças pequenas, idosos para um lado, adultos para o outro, tentando se proteger e pensando como é que eu vou lidar com essa questão que é totalmente desconhecida. Até as autoridades, né, Renan? Ninguém sabia de nada. E ainda hoje, meu amigo, pairam muitas interrogações sobre as nossas cabeças e das autoridades também, que estão se debatendo para entender que vírus é esse, como é que a gente vai lidar e enfrentar com a Covid. Mas assim, ó, eu penso, Renan, que esses tempos exigentes, como eu costumo chamar, até esses dias uma amiga me ligou para dar um oi e ela falou assim, já que a gente está vivendo um novo tempo. Eu falei, é verdade, é um novo tempo. E desafiador, né, amigo? Bastante desafiador. Então, eu penso que, com tudo isso, a gente tem que imaginar assim, ó, tá, como administrar melhor. Tu falasse agora há pouco que isso tudo gera, assim, angústias, ansiedades, né? A gente sabe que antes da pandemia, Renan, infelizmente, esses quadros já existiam, mas se percebe também
que infelizmente alguns se potencializaram justamente em função da ameaça externa que é a Covid-19, né? Agora, e alguns também, infelizmente, surgiram pela primeira vez em função de estar lidando com algo tão inesperado. Mas também, paralelamente, vivemos um momento em que nem tu falaste, assim, ó, a nos voltarmos para dentro, a gente estava conversando no início, né? Que está nos fazendo rever muitas questões. Hoje eu me pego recebendo mensagens de pessoas que falam assim, e não só a questão de pacientes, mas num geral, assim, puxa, hoje eu estou dando valor para coisas que sempre foram muito simples, Renan, muito sutis, e que antes você não enxergava, não é? Então, assim, está nos fazendo, sim. Eu penso que, assim, ó, Renan, eu como psicóloga, você como jornalista, as pessoas todas que estão aqui que vão conversar conosco, que estão nos assistindo, foram desalojados do seu jeito de trabalhar e nós estamos criando novas formas de poder fazer algum trabalho efetivo em relação ao outro, né? Por exemplo, os psicólogos, tá, Renan? A gente não atendia online desse jeito, né? Eu atendia um paciente que outro em função de algum contexto, mas assim, agora é o online, não é? Então, todos nós, Renan, estamos tendo que nos reinventar, estamos tendo que nos readaptar, sim, a esse novo contexto. É verdade. E eu já aqui eu sempre busco na minha vida a questão de buscar as coisas positivas da situação. Por mais que nós Isso. estamos vivendo essa situação negativa, né, de muitas mortes em todo o mundo, né, ninguém esperava, mas a gente tem que buscar sempre o positivo. E eu acredito Sim. que esse é o momento de a gente parar, refletir e pensar, poxa, eu não tinha mais esse momento com o meu, né, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. Eu dei uma lida, né, sobre o assunto para a gente conversar. Tem uma matéria da revista Crescer, que lá no Canadá foi feita uma pesquisa. E olha que engraçado. Alguns pais, homens, né, os pais, eu digo o pai e homem. O pai e mãe, eu digo pai, né? Alguns deles Uhum. que eles quase, em termos de se apaixonar por seus filhos, como se estivessem vendo pela primeira vez. Eles estão se apaixonando novamente pelo seu filho, sendo que eles estão todo dia na mesma casa, dormindo no mesmo lar, e agora que eles tocam, agora que eu estou vendo que eu amo ele, enfim. Então, é um momento de descoberta, né, Jaque? Tu sabes que sim, primeiro, deixa eu só comentar uma questão. Eu faço parte, sou associada, faço parte da direção do Instituto Pais e Bebês, né? Na época da pandemia, Renan, como felizmente a gente viu em várias instituições da nossa cidade, e que bom a gente perceber essa solidariedade, e a gente fala de mais um aspecto positivo, né, amigo? Que se juntaram, se uniram, Renan, para propor, para se disponibilizarem a atendimentos gratuitos para os públicos daquelas instituições. Então, eu soube do HU atendendo profissionais da saúde, profissionais, né, Renan, que estão na linha de frente em relação ao combate ao vírus e à contaminação e atender os pacientes. O Instituto Pais e Bebês atendeu todo o seu público, que são quem? Tentantes. Sabe o que é tentantes, Renan? Não. São os casais, as mulheres que querem engravidar e ainda não engravidaram. Então, a gente chama de tentantes, tá? São os tentantes, os casais grávidos, né? As puérperas, aquela mãe que teve neném em plena pandemia, Renan. Pensa isso. Aliás, Né? eu tenho muitos amigos aí de uma geração que está uma sequência de gente grávida e está muito legal assim, vendo muita vida aparecendo, surgindo. Enfim, Sim, guria. Sim, sim, mas assim, ó, mas também desafiador, mas ao mesmo tempo nos fazendo juntar esforços, Renan, para ajudar. Então, a gente criou um grupo de atendimentos virtuais, tá? E nós atendemos por alguns meses esse público nosso do Instituto Pais e Bebês. O CEPSC atendeu profissionais da saúde, sabe? Então, assim, o HU se disponibilizou. Olha que legal a gente ver toda essa
junção de forças para colocar o teu saber a serviço do outro, né? Isso é fundamental. Outra coisa que eu ia falar depois de falar desses trabalhos assim que se disponibilizaram em plena pandemia é o fato desse exemplo que tu está dando. Como os pais, tá? Em geral, estão fazendo home office, Renan, ou pelo menos ali bem no começo, por um bom tempo, a gente está fazendo um prolongamento, né, Renan, do isolamento social. Então, tem muita gente trabalhando home office. Os pais estão conseguindo, aí a figura do homem, que é super importante, amigo, está conseguindo, que nem tu falasse desse enamoramento, desse encantamento desse pai, que tu falaste agora há pouco, estão criando esse vínculo com seu bebê, auxiliando essa mãe que está sem a rede de apoio, porque a mãe dela provavelmente não está junto, não é? Sim, sim. Então, assim, a rede de apoio que é tão importante, agora ela está sendo representada. E, na verdade, esse pai também não tem nada de coadjuvante, ele é um elemento protagonista dessa história. Então, ele está junto com essa mãe, dando suporte para lidarem com a quarentena dentro da quarentena, Renan. Olha o desafio. É verdade. É verdade. Não, e é um momento também de ser mais família, né? A gente, às vezes, acaba focando muito no trabalho e diz que não tem tempo para nada. Ah, a gente não tem tempo para nada porque eu tenho reunião aqui, eu tenho reunião ali. A gente sempre deixa a nossa família em segundo plano. E digo por experiência própria, de toda a vivência que eu tive com meus pais e tudo mais. Só que eu vejo que isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Pela correria do dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que, como eu falei lá no início, buscar as coisas positivas, uma oportunidade que a gente está tendo para fazer as coisas simples, né? E tá com a esposa ali, vamos fazer, vamos arrumar a casa, vamos fazer uma faxina geral, enfim, é legal, isso é um momento de troca, né? Então, eu acho Sim. que é nesse sentido. Com certeza. E um momento de faxina, viu, Renan? E a faxina interna, Em e a todos os faxina aspectos. entre, literal e simbólica, entre as relações ali, relação entre os casais, relação entre pais e filhos, sabe? Como apresentar a realidade às crianças pequenas. É claro, né, Renan, que um bebê não vai ter condições cognitivas de entender o que é a Covid-19, mas ele tem capacidade sensorial para captar as emoções do ambiente. Então, tudo, e mesmo intraútero, tá? Se nós tivermos alguns grávidos aqui. Então, tudo que a gente puder, Renan, comunicar com muita verdade, com muita clareza, sabe? Dentro do teu jeito de interagir com teu filho, com teu bebezinho já, vamos supor aí, já intraútero, Renan, a palavra ela é muito poderosa, sabe? Então, a criança, sim, vai incorporar junto contigo e ela vai conseguir lidar com esse novo tempo, com esses cuidados, com essa higienização tão diferente, né, amigo? A partir das condições dos pais. E isso, Renan, se a gente puder fazer correspondência, como a gente apresenta para as crianças, como a gente apresenta para os jovens, para os adolescentes. E também tem um outro ponto, Renan, dos casais se reinventarem, porque a gente também não estava acostumado a ficar 24 horas por dia. Tu estava, Renan? Eu não estava também. Ter que se aturar, né, Jaque? Oi? Não, é o ter que se aturar, vamos dizer assim, né? Tem que ter aquela paciência, às vezes, né? Contar até 10. Mas isso faz parte, né, Jaque? Isso faz parte do crescimento, do relacionamento do casal. Isso é fundamental, né? Exatamente. A gente tem que poder, né? Achar recursos, Renan. Tem uma autora que fala assim, ó, em situações de crise é muito importante, né? E eu também compartilho, né, dessa mesma impressão e a gente cada vez que estuda mais percebe. Primeiro que em situações de crise a gente usa a criatividade, tá? É importante que também em situações de crise a gente comece a lembrar, Renan, peraí, eu já vivi situações de crise em outros momentos. Claro que é diferente da Covid, tá? Mas, de qualquer forma, quem já não viveu, Renan, por exemplo, assim, ó, mudanças de cidade, claro,
Nem todo mundo, mas eu digo, quem já não viveu uma crise, é isso que eu quis falar, né? Quem já não viveu, enfim, um nascimento, infelizmente, às vezes, uma perda. Então, tudo isso, né, nos faz voltar às nossas ferramentas aqui da casa interna e procurar saídas, recursos para a gente lidar com as angústias de hoje. É O que verdade. tu acha disso? Faz sentido? Acho que sim, né? Ah, total, total. Eu acho que é um momento para isso, é um momento de a gente nos enxergar internamente, né? Eu até falo que faz tempo que a gente não tem esse período de refletir um pouco sobre a vida, né? Pensar, nossa, como o tempo está passando rápido e as coisas estão acontecendo. A gente já está acabando 2020, na realidade, nem 2020 nem começou, né? Então, é uma O que é situação muito isso? O louca, que é vamos dizer isso, assim. né? É Ô, Jaque, muito. vamos aproveitar aqui só para dar um oi pro pessoal, né? Porque a gente mandou Vamos! Vamos, já vi que tem um monte de conhecidos queridos aqui. Fernando Cane, o A Leonardo Gasol, Luísa, a Marcela, a tua filha querida Bruna, a a família Inês, prestigia, Renan. o Edivaldo Blockner, que tu nem conhece, a Maridão. Maria Castão, a Luísa, a live com pessoas maravilhosas, muito obrigado, ótimo tema, muito obrigado, querido Eduardo Sardá também, Olha enfim, mais só. o professor Tiago. É legal trocar essa ideia, e se alguém tiver alguma pergunta, né, Jaque, eu acho que é um momento legal. Claro. Está tendo uma consulta de grátis, como diz o outro, e uma oportunidade legal de perguntar, porque eu acho que está todo mundo, né, Jaque, nessa dúvida, né, de como a gente lidar com toda essa situação, com a família, enfim, não só na família, né, Jaque, porque a gente também tem a parte profissional, também acaba mexendo bastante, muitas pessoas também perdendo emprego, né, Jaque? É um momento Sim, Renan. Sim, muita. a gente vive, Renan, muitas alterações nisso, né? Eu sei claro, a Live do Bem, com a Live do Bem, a gente quer, com certeza, a proposta é poder reiterar, né? Sublinhar saídas realmente que tenham esperança, que tragam para a gente novas possibilidades, com toda certeza. Mas a gente não pode deixar de destacar e até de contextualizar que sim, né? Que grande parte das pessoas, infelizmente, Renan, assim, ó, acabam tendo que sair para a rua, porque senão não põe comida dentro de casa, não é? E algumas realidades em que, infelizmente, a aglomeração já faz parte da casa, não é? Assim, porque não se tem outras possibilidades. Mas, mesmo assim, a gente está percebendo na sociedade. Ontem eu fiquei sabendo um projeto de jovens que chama Floripa Mais, tá? Liderado também pela Maria Cristina Queiroz, no sentido de arrecadar doações para as comunidades, fazer todo um movimento, assim, um movimento de jovens, Renan, olha que legal, para auxiliar comunidades como Frei Damião, etc, etc, né? Mas tu estava citando, sim, pessoas que perderam emprego, pessoas que se sentem muito solitárias, né? E tudo isso, Renan, para dizer que a gente tem que buscar recursos. Quais são os recursos? Vamos lá! São os encontros virtuais, às vezes os encontros com a máscara do portão ou da janela de casa, né, Renan? A gente procurar, sim, saídas, né, para fortalecer a resiliência de cada um, meu amigo. É verdade. Não, é verdade. E engraçado que o pessoal antes reclamava, né? Ah, pô, tem que sair para, né? Tem gente que até reclamava, tem que sair para trabalhar, não sei o quê. E aí, na época que estava no início da pandemia, o pessoal estava começando já a reclamar. Oh, não aguento mais ficar em casa, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente, na realidade, o ser humano nunca está satisfeito com nada. Exatamente. Sim, a gente nunca, como eu sempre digo, a gente tentar buscar as coisas positivas, né? A sociedade busca, e a gente acaba, infelizmente, até queria entrar nesse assunto, Jaque, o que tu vê como profissional, assim, as pessoas hoje se alimentando das mídias, mas se alimentando de forma negativa, de compartilhando coisas negativas, porque isso, ela atinge, né, a gente, ela atinge
a gente é tanta informação negativa que a gente acaba levando para o nosso dia a dia. É Então, muito complicado. é, Exatamente. Sabe, Renan, e quando começou tudo isso ali, a partir do dia 17 de março, eu lembro porque dia 16 de março, menino, que eu atendi a última vez presencial, assim, né, Renan? Olha só que loucura. Mas, assim, ó, o que a gente estava vendo desde então, notícia, 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 e muitas mensagens nos WhatsApps da vida, muita informação, não é? Gerando uma angústia muito grande. E a gente tem que filtrar, sabe, Renan? Assim, existe, assim, ó, existem dois tipos de medo, tá? Um medo que a gente pode chamar de amigo, que é um medo que nos ajuda o quê, Renan? Ah, saber que você vai ter que fazer uma higiene, sim. Se você que tiver que ir forçosamente a um mercado, você sabe que vai de máscara, que você vai ter que ir com álcool gel, que ao chegar em casa você vai ter que fazer a tua higienização diferenciada do que era lá atrás, né, Renan? Ok, sim, mas esse é um receio, é um medo que te faz te autoproteger e cuidar do outro que está com você, certo? Cuidar com da tua certeza. esposa, cuidar da tua família. Bom, agora tem um outro medo, que é um medo que pode paralisar a gente, Renan. Esse a gente tem que desafiar para que ele não tome o controle, tá? Porque assim, ó, tudo vem do quê? Do nosso subjetivo, né? O que é meu subjetivo? Tudo que eu construí, tudo que faz parte do meu interno, Jaque, e o teu Sim, subjetivo, tá? Somado a isso, tem a nossa imaginação, Renan, que pode criar pensamentos catastróficos. E esses pensamentos catastróficos podem te paralisar, né? sim, Então, a situação que e que pode servir para você, enfim, se readaptar, ver quais são os teus recursos, contar com as tuas ferramentas de dentro de você, Renan, sim, pode, de repente, te deixar em pânico. E esse não é o objetivo, né? Por sim. isso que a gente tem muito, tá? Que filtrar, auxiliar o outro nesse sentido, né? Aqui Sim. tem uma pergunta aqui, já que tu enxergas uma maior procura por terapia nesse período. Deixa eu só ver aqui, Renan, dá licença. É o Cane. Aham. Estamos mais conscientes quanto à importância de cuidar da gente? Sim, sim. Eu penso que isso está gerando dentro de cada um de nós uma autorreflexão, até como o Renan falava há pouco, né? Tomara que, e cada vez mais, Renan, que nos leve a pensar-se, a se autorrefletir, esse convite para dentro da gente. E sim, Cânia, eu tenho recebido, no Instituto, nós recebemos, olha, durante a pandemia, 71 pedidos de atendimento, Renan, tá? Do nosso público, né? Muito de mães no pós-parto também. Então, para a gente ver assim, ó, que a ameaça externa pode potencializar algo que já esteja dentro, não é? E que, à medida do possível, quando a gente consegue receber essas pessoas, acolher, e não só na questão da terapia, Renan, e o Cani que estava comentando sobre isso, mas em casa, tu estavas falando, é você, Renan, poder escutar com calma a tua esposa, a tua família, eu também, não é? Cada um de nós temos uma escuta afetiva, uma escuta atenta, não? E também, assim, sermos empáticos com os outros, né? Podemos nos colocar no lugar do outro. Perfeito. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a gente precisa um olhar para o outro, enxergar, né, se enxergar no outro. Porque não é só o Renan que está, às vezes, com dificuldade, com altos e baixos, né? A Jaque também está no seu momento de altos e baixos. Então, ninguém está no auge, na perfeição. Porque a gente é ser humano. Né? Tem uma frase que eu peguei aqui do nosso livro aqui, que a gente, Do livro, qual que é? vamos lá, vou pegar aqui a colinha, né? Claro. Não há autoconhecimento que não tenha altos e baixos, crise e euforia. A estabilidade é para quem se mantém na superfície. Então, Exatamente. é isso. Exatamente. E Pode falar. Renan, tu falasse uma coisa muito interessante que acontece nos próprios processos de terapia, que muitas vezes a gente precisa desestabilizar para estabilizar, entende? Sim, A gente precisa muitas vezes sair da zona de conforto,
nos desafiarmos, né? E gradativamente buscarmos algumas transformações. E eu penso, até eu deixei aqui mais para o final, depois eu gostaria de também pegar, tem uma colinha aqui também, que eu quero ler um trecho, Guri, que eu acho muito lindo, mas mais para frente um pouquinho, nós vamos ainda bater um pouco de papo. Para dizer de quão rico podem ser esses momentos de mudanças, Renan. O quanto podem ser transformadores esses momentos. Claro, eu não estou dizendo que seja fácil, tá? Eu me peguei no começo também assustada, preocupada. Nós moramos com a sogra que é idosa. Então tem uma série de coisas aí em jogo. E para todo mundo, não é? Nós somos seres humanos. Só que a gente, com o tempo, vai acalmando isso dentro de si, vai trabalhando. E é nesse sentido que a gente pode aqui ajudar as pessoas que estão nos escutando, não é? É dando o quê, Renan? Voz para o teu sentimento, verbalizar os teus medos, verbalizar as tuas angústias, um poder escutar o outro, sabe? E criar formas de estar junto, mesmo que por meio de chás virtuais, te nutrir, né, Renan, de cultura, te nutrir de um bom livro. E dá para a gente poderia explorar a tecnologia para fazer isso, né? Porque a gente acaba, às vezes, olhando coisas, vamos dizer, fúteis. Desculpa a palavra, mas é verdade. E a gente tem tanta oportunidade de buscar coisas boas na internet. Eu estou até falando de mim, porque também, às vezes, eu dou aquela relaxada e, né, não quero nada, fico ali vendo besteira. Mas eu acho que é aproveitar a oportunidade que a gente tem, graças a Deus, de a gente poder ter um notebook, ter um celular para a gente estar acompanhando. Tem tanta coisa boa para a gente explorar e às vezes a gente acaba levando para o lado negativo, né, Jaque? Exatamente. A gente precisa se nutrir de coisas legais, coisas que realmente venham somar e sejam saudáveis para nós. Mas eu não posso deixar, Renan, de dizer aqui, porque eu sei que tem pais de crianças aqui também, menores, que é muito importante, tá, gente? Que as crianças brinquem. A gente percebe, Renan, nesse período todo aí de pandemia, claro, a gente sabe também que as escolas têm seu cronograma, tem uma série de questões a cumprir, certo? Mas parece, a impressão que dá é que se está tendo muita correria também com isso. E a gente não pode deixar de dizer, assim, ó, que as crianças precisam brincar, tá, Renan? Acho que esse é um recado, assim, super importante, super necessário, tá? Eu estava numa palestra com uma grande amiga, que é a Mara Caron, ela estava falando sobre crianças confinadas, outra atividade científica sobre o brincar. E o brincar é coisa séria, sabe, amigo? É importantíssimo que os pais oportunizem. Eu sei, gente, eu sei que é difícil. Eu já passei dessa fase, né, Renan? Sim. Tu ainda vai ter, cara. Se Deus quiser. Então, mas assim, ó, querido, eu quero dizer que é muito importante que as crianças possam, para se desenvolverem bem, Renan, brincar. Aí, nesse caso, não dá para ficar na frente da tela. A gente, ok, tá, Renan? Mas a criança, tu sabe a partir de que idade que é saudável a criança começar a ter contato com a tela? Uma boa observação, até é bom para o pessoal ouvir. 4 anos, amigo. Tem crianças de meses que já pegam o celular e já tem coisa, é algo extraordinário, assim. Se eu te contar, desculpa, fala que depois eu conto. Só para eu não perder a minha linha de raciocínio. Eu sou um mero jornalista, mas a minha visão em relação a isso, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia e achar que, não, a criança não pode, não tem que usar. Não é isso. A questão é que tu tem que saber lidar o momento certo, a hora certa, não é simplesmente chegar na hora do almoço. Para ele almoçar tem que ter, eu só vou almoçar se eu tiver o joguinho. Não. Então, isso aí eu acho que é mais a tua parte, né? De falar o momento certo para que a gente utilize, né? Sim. Para esses veículos, esse celular, enfim, tecnologia. Não, de forma nenhuma, Renan, o objetivo é demonizar a tecnologia, a internet. Muito pelo contrário, a gente hoje está aqui
em função dela, né? Só que a gente também não tem como se furtar de dizer que para o desenvolvimento das crianças pequenas, amigo, é importante cuidar muito disso, sabe? Porque a criança, para poder existir, para poder se desenvolver emocionalmente, ela precisa fantasiar por meio do brincar, não é? Então, ela tem que ter, sim, por exemplo, isso aqui é uma varinha, né? A varinha pode virar um cutucador de formiga, pode virar uma espada, uma lança, uma varinha mágica. Então, é importante, né? Muito importante que eles brinquem, sabe? Esses dias eu estava ouvindo um pediatra que falou assim, ó, olha, Jaque, melhor do que terem vários conteúdos, né? Pela escola e no tablet ali, se as crianças brincassem todo esse tempo, elas iam ser uns aviões. Entende? Por quê? Porque, e claro, Renan, de novo, né? A gente está falando da questão da idade, a partir de que idade, né, é indicado, tu entende? Pelos profissionais da saúde. Mas deixa eu te contar uma situação que eu presenciei, Claro. Renan. Em outras épocas, isso já faz um tempo, mas para você ver como isso é forte. Eu fui num local, a gente estava, até era pelo Emaús, a gente estávamos buscando um salão para um evento. A minha surpresa, eu fiquei bem assim perplexa, Renan, ao chegar ali, tinha um bebezinho que não tinha, sério, 2 meses, Renan, sentadinha, assim, encostadinha no bebê conforto, com um tablet na frente, hipnotizada. Hipnotizada, assim, sabe? Então, o que a gente fala disso, tem a Julieta Jerusalinski, que trabalha muito com o universo dos bebês, faz todo um diagnóstico, né, das crianças pequenas e com risco para autismo e tudo mais. Ela fala, e é verdade, né, que esses eletrônicos, eles são as chupetas atuais, as chupetas eletrônicas das crianças. Então, a gente tem que cuidar muito disso, entende? Agora, depois, Renan... Já, só para te cortar, a mesma coisa, antes tu dava a chupeta para a criança parar de chorar, e agora tu dá o tablet para parar de chorar. E, de fato, isso não... assim, é triste. Eu vejo como triste porque as pessoas acabam, os pais acabam utilizando aquela ferramenta para, né, enfim, para a criança concentrar para comer, por exemplo. Enfim, eu sou um pouco chato. Eu até posso queimar a minha língua, né? Quando eu for pai, eu posso estar queimando a minha língua. Mas eu estou falando o que eu sinto, né? O que eu quero para os meus futuros filhos, se Deus permitir, de ter um momento certo para, como você mesmo falou, já, que é a questão do momento, né? 4 anos... É o momento, exatamente. Porque as telas, Renan, elas são muito... Elas deixam a criança, se a gente pensar, né? Elas deixam a criança paradinha, inerte, e ela não consegue tocar, não consegue cheirar, sabe, Renan? Não consegue ver os matizes das cores, ela não consegue construir em cima da tela, né? E no brincar, a criança é autor e autor, é autora e atriz, né? Ela que coordena o espetáculo, entende? E a gente tem diversas oportunidades de, dentro de casa mesmo, criar, né? A gente tem tanta criatividade que a gente pode bolar. Eu até tenho uma amiga, até vou citar porque tem intimidade, tem a Mariana, que é a esposa do meu amigo Fernando Tabalipa, e eu vejo ela fazendo... eu conheço. Uhum. Ela faz umas atividades com a Luísa, que é a filhinha dela, pequenininha, acho que está com 3 aninhos, enfim. Ela começa a desenhar, criar gravuras, fazer, se vestir de princesa, enfim, e começa a brincar. Isso desenvolve, porque a criança não pode deixar de ser criança. Eu acho Exatamente, Renan. Disseste muito bem, porque criança tem que pular, criança tem que... Tu lembra pular amarelinha, tem que pular corda, embora que tu seja bem mais novo que eu, mas enfim, criança tem que fazer careta, tem que correr. Então, carrinho tudo isso, sabe? Irmão, aquelas brincadeiras de jogar taco, brincar de peão, enfim. Quando a gente não tinha tecnologia em mãos, né? Então bolinha de gude, Renan. Bolinha de gude, eu jogava tampinha, olha.
eu tenho saudade. Tomara que eu É, consiga fazer um pouquinho para o meu filho isso, se Deus quiser. Mas a gente, farás. mas enfim, É, é então muita. assim, e na verdade, assim, ó, tudo isso é muito importante, né? Agora, Renan, isso tudo requer dos pais, sim, envolvimento, não é? Não é nada cômodo, né? E exige da gente um investimento, mas a criança precisa do investimento dos pais, sabe? Então é muito importante que esses pais possam criar essas condições. Entende? Claro, eu estou trabalhando home office, eu estou com a minha criança pequena. Eu vou tentar maleabilizar isso de uma maneira, da melhor maneira possível, não é? Mas Sim. o importante é se manter ali, atento, presente, escutando, né? A criança mostra como é que ela quer ser manejada, isso desde pequenininhos, viu? E a criança no olhar, tu já consegue ver o que ela, né? Porque criança é muito sincera, né? Ela às vezes no olhar já te diz o que ela quer, então, e quando ela já fala, ela já dá na lata, né? O pai às vezes não Exato. entende nada. Meu Deus, ela falou isso. E às vezes a gente não se toca, né? Enfim, Exatamente. Eles são muito verdadeiros, né? Na verdade, esse vínculo todo se constrói desde lá de trás. Então, eu costumo dizer, tem um autor que a gente estuda muito, que ele fala que os pais são os maiores especialistas dos seus filhos, e é verdade, né? Só que a gente constrói isso dia a dia, sabe, Renan? Não é assim sim. a partir do parto. A gente constrói dia a dia, cuidando, vendo se é cocô ou xixi, se quer mamar, se quer um colinho. É assim que a gente vai construindo essas relações tão incríveis. É verdade. Só aproveitar aqui para mandar mais um abraço para a turma, o Rodrigo Luz, ele pegou no meu pé, que ele sabe que eu era fã dos Trapalhões Ah, eu na, vi ali. nas antigas. E é verdade, né? Na minha infância eu vi os Trapalhões, era aquela comédia inocente, vamos dizer assim, né? Que tinha. Sim, Um abraço para o Michel, para o Felipe Queires, para a Ana Paula, para o Gutão, para a turma toda aí. Mas, já para a gente entrar agora num outro ponto, a gente estava falando agora muito de criança, de filho, mas os pais também, nesse momento, precisam se policiar em relação ao comportamento do casal, né, Jaque? Porque sim. ele também, às vezes, tem essa dificuldade de relacionamento, e isso atinge a criança, né? Ainda mais agora que a gente vive mais tempo em casa, e às vezes a Sim. gente acaba refletindo na criança, né? Até na reação da criança. Exatamente, porque a criança percebe tudo, a mais tenra idade, sabe? Então, como os casais estão muito juntos, é muito importante que possa se recombinar. Sabe aquelas coisas assim que a gente faz com a criança, os combinados, etc. Combinar uma organização em casa, também entre o casal, poder, não é? Respirar fundo, perceber o contexto, ver se tem algumas arestas para serem aparadas, arrumadas, realinhadas, entende? Porque senão fica uma conflitiva que torna a situação muito mais difícil. E agora a gente não precisa de mais complicações, a gente precisa ter atitudes que possam, de alguma maneira, minimizar a repercussão de toda essa imprevisibilidade lá fora que está provocando, né? Muita mobilização dentro de cada um e dentro de casa. E no casal não é diferente. Então, o casal tem que poder parar, Renan, conversar, se realinhar, poder sim também, por que não? Mesmo no seu home office, mesmo na sua estada prolongada dentro de casa, quem pode, né? Mais uma vez colocando isso, que a gente sabe que não é para todo mundo, poder combinar algumas coisas, poder respeitar alguns processos individuais de cada um, Renan, sabe? Como Uhum. nós tínhamos, lembra aquela coisa assim, ó, de quando a gente conversa com um casal, assim, tá, vocês têm momentos entre vocês e cadê também os espaços de cada um? Que É, precisam ser respeitados, precisam ser compreendidos, né? com Então, certeza. sim, né? Vai cada um num momento, olha, né? Se tem filhos, tem que combinar, claro, toda uma logística, mas vamos sim ter momentos de cada um e momentos em que a gente se junta.
E momentos É, em que a família toda se junta. cada um, bem, falasse muito bem, eu acho que cada um tem o seu momento, né? Por exemplo, às vezes a mulher, a mulher é vaidosa, quer estar se arrumando, ela quer ficar no cantinho, hoje eu vou produzir, enfim. O homem, às vezes, quer tomar uma cervejinha, ver um joguinho de futebol, e às vezes acaba tendo uma discussão ali, porque, só quer isso, não sei o quê. Mas às vezes a gente tem que pensar, né? Eu estou falando, né, por todo mundo que vive essa experiência, porque cada um tem o seu espaço. A questão é respeitar o espaço de cada um, porque todo mundo é Exato. diferente. Apesar de a pessoa é casada, né, tem uma proximidade, mas o ser humano é diferente do outro. Tem que ter o seu Exatamente. espaço. Exatamente. Principalmente casal, por mais que esteja casado 30, 40 anos, a pessoa sempre quer ter o espaço dela, pelo menos é o que eu penso, né? Sim, isso é humano, sabe? Esse é um movimento muito genuíno de cada pessoa, Renan. E isso a gente pode corresponder, porque teve uma etapa que a gente não contemplou tanto, mas é que é um mundo de coisas, né, Renan? Que são os jovens também. O jovem também vai querer, lá pelas tantas, quer sim, né, Renan? Vamos lembrar a gente na adolescência, a gente quer sim ficar no nosso canto. E, ai, por favor, não venham com muito papo, não. E a gente tem que aguentar as caretas, os mal-estares, ou enfim, né? Algum rompante, porque todo mundo, para mais ou para menos, está passando por tudo isso, né? Eu lembro que no começo da pandemia, Renan, houve muito, sabe tu já deve ter ouvido, né? Quando a gente tem alguma situação de perda de alguém na família, ou a gente tem uma crise na vida, a gente passa por alguns lutos, né? Não necessariamente o luto por perder Sim. alguém, pode ser por crises, mudanças, enfim, né? Tem E aí eu lembro que no começo da pandemia, eu acho que nós fizemos uma das fases do luto. Sabe o que eu estou dizendo com isso? É aquela negação, assim, dizendo assim, ai, eu estou meio que de férias. Mas, na real, não é férias, né? Não são férias. É uma situação muito nova e muito angustiante, É entende? verdade. E tem uma autora, Renan, que chama Cris Guerra, né? Que ela fala assim, ó, há que se viver o luto para não se viver de luto. Perfeito, Olha, perfeito, perfeito. É isso mesmo. interessante isso, né? Ou seja, a gente tem que falar do que dói para que isso possa passar, para que a gente Claro. possa transformar isso, entende? A gente acaba se acomodando muitas vezes, né? E fica ali, vai ser assim mesmo. A gente tem que ser proativo na nossa vida, né? A gente sabe que é difícil sair da zona de conforto, né? Essa é a palavra muito usada hoje, né? Sair da Sim. zona de conforto. Exatamente. Por quê? Porque nós funcionamos, numa grande parte, meio que nesse automático e nesse senso comum, sim, dessa zona de conforto, e a gente vai tocando. Só que quando algum aspecto das nossas vidas não vai bem, ou a gente percebe que gera algum sofrimento, aí a gente tem que realmente buscar alguma mudança, sabe, Renan? Que aí sim, né? Por meio de terapia, por meio de alguma ajuda que você vai buscar para poder fazer as suas mudanças de ordem pessoal, né? Hoje eu estou olhando para o relógio aqui, faltam já 12 minutos para encerrar, porque é uma horinha de live, então o tempo voa, né? Pessoal que quiser mandar pergunta, aproveita aí, tá? Porque já daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Já agradeço de coração a presença de todo mundo que participou aí, que acompanhou, eu estou muito feliz. E ainda a gente vai continuar conversando. Só agora, para a gente finalizar essa parte dessa nossa conversa, Jaque, e Ah. o pós-pandemia? O pós-pandemia a gente está gestando, perdão. Se eu puxar a sardinha para o meu lado, para esse lado da psicologia perinatal, eu diria que nós estamos gestando, Renan. É uma gravidez de certo risco, porque ela tem uma série de variáveis, né? E nós vamos tentar parir esse novo mundo da melhor forma possível, tá? Mesmo que não dê para a gente ter uma doula na sala de parto, mesmo que a gente não tenha uma grande rede de apoio, pelo menos eu vou estar lá
com um companheiro que vai estar ali me dando um suporte, que é o que é permitido hoje. Eu estou fazendo uma metáfora, tá, gente? Sim, Para dizer que eu sou esperançosa, então eu quero acreditar, sim, que a gente possa, nesse reinventar-se, né? Nessa possibilidade da gente poder transformar e valorizar, qualificar coisas que sejam mais simples nas nossas vidas, a gente possa... na nossa área, Renan, a gente sempre fala assim, ó, que a gente quer tentar pensar sobre tudo isso que a gente está vivendo, escrever, produzir, para quem sabe, assim, conseguimos dar frutos para isso. Eu acho que cada um na sua área. Renan, eu só queria uns minutinhos para ler essa colinha que eu botei aqui, ou tu queres que eu faça no final? Pode ser no final, então, não tem problema nenhum. Então tá, porque eu sei que tu queres sortear o livro. Não, o livro vai ser sorteado quarta-feira. Ah! Eu fiz uma publicação, a minha última publicação diz, curta a foto, marque 2 pessoas para concorrer ao livro. Então, ainda dá até quarta-feira. Só vou aproveitar, Jaque, para também fazer uma boa ação, apesar que eu acho que essa live está sendo uma boa ação no sentido de levar, né, informações para as pessoas que a gente está vivendo agora de pandemia, mas o Asilo Irmão Joaquim, eu acho que todo mundo conhece, que é de Florianópolis, ali na Mauro Ramos, eles estão precisando de 30 pares de luvas. 30 pares de luvas. Então, quem puder ir doar, o telefone é 48 998005 347 048, ou vai no Facebook e no Instagram do Asilo Irmão Joaquim. Campanha de agasalho do Emaús Solidário, até o dia 15 de julho, está sendo arrecadado roupas, né? Mas roupas boas também, não adianta a gente quer se fazer daquela coisa velha, enfim. Até o dia 15 de julho, lá na Igreja Imaculada, que fica na rua Vitor Conder, das 2 da tarde às 5 da tarde. Então, quem puder doar roupa. E também um recado para quem puder ajudar o seu vizinho que tem padaria, quem tem pequena empresa, para ajudar, porque eles estão precisando muito, estão passando por um momento muito difícil. Quem puder realmente comprar dessas pessoas que fazem bolos, pão, enfim, é um momento de a gente fazer, de a gente ser solidário um para com o outro. Tá certo. Isso. Ótimo, excelente, parabéns. E eu então gostaria rapidinho de passar esse recadinho, pode ser, Renan? Óbvio, claro. Só, a gente estava falando, né, sobre há que se viver o luto para não se viver de luto. Então, o que a gente quis dizer com isso? Olhar para aquilo que dói, não é? É parte do caminho para a gente recuperar a esperança, pessoal. A capacidade de sonhar e esperar que dias melhores, sim, virão. A tempestade vai passar, gente, né? Então, esse movimento, ele abre caminho para muitas ressignificações possíveis que a gente possa fazer e, inclusive, pode nos aproximar, né, do que podemos ganhar com tudo isso. Como é que a gente pode crescer com isso? O que a gente pode oferecer dos nossos trabalhos, dos nossos serviços com isso? Inovações, novas possibilidades, não é? E eu gostaria de citar, Renan, por último, o trecho do poema do Manuel Barros, tá? Com o qual eu me identifico muito, que é o seguinte, amigo. Gosto de borboletas, me fazem lembrar que na vida tudo se transforma sempre. Então, que nós possamos nos transformar em meio a tudo isso e que na pós-pandemia a gente se encontre, não é? Com coisas novas para a gente poder trocar entre a gente e ao longo desse caminho todo, né, Renan? Porque nós vamos continuar trocando. É verdade, é verdade. Com certeza, muito bonito aí essa mensagem, né, Jaque? A gente está precisando de tantas coisas positivas. Tem o pessoal aí mandando recado, Jaque, tu é demais. A Inês foi minha querida amiga, psicóloga, a Joana Martins também, a Dani, a doutora Gelineas, eu não entendi direito ali. Genile, peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa. Não. Como diz o Manezinho, é um nome destroncado. Dá um beijo na minha mãe também, a dona Thaís está acompanhando, para todos os nossos familiares, né, já que estão acompanhando.
Minha mãe está aqui também, Renan, uma grande alegria. Oi, minha querida. Então, perceber amigas, colegas do Instituto Pais e Bebês que estão aqui, né? Já vi a Dani, é a Geline, ela falou assim, ó, o nome é difícil mesmo, kkkk. Tudo certo. Geline, que bom te ter aqui, ela é psiquiatra, viu, Renan? Está nos Legal. honrando com a sua presença. Eu vi a Ivana, a Joana, pessoas assim do nosso convívio, pessoas do Emaús. Muito obrigada, gente. É muito legal partilhar isso, né, com pessoas que estão no nosso meio, isso é muito legal. Um beijo para minha prima Arlete, lá de Joinville, acompanhando lá de Joinville, o meu pai, Reginaldo, também. Jaque, para a gente encerrar, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez, do fundo do meu coração, a tua presença aqui na live. Eu escolhi como primeira live a sua pessoa, porque tenho um carinho grande por ti, sei do teu profissionalismo, né? Eu até queria que tu vendesse teu peixe, né? Fala um pouco rapidamente antes de encerrar. Por favor. Do que tu... Do onde tu tá atendendo, tem muitas pessoas, enfim. Tá bom, gente. Podem me seguir no Instagram, quem ainda não seguir, quem ainda não me segue, eu faço um trabalho de psicologia clínica, não é? Trabalho também, sou associada do Instituto Pais e Bebês e do Centro de Estudos Psicodinâmicos de Santa Catarina. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito, Renan, uma oportunidade muito bonita de troca e que as tuas lives do bem façam todo o bem a todas as pessoas. Esse é o intuito. Levar o bem. É só o bem. A gente só quer o bem, mas absolutamente nada. Se a gente puder fazer, cada um fazendo um pouquinho, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que seja uma palavra que tenha tocado no coração de alguém hoje, isso já basta para mim, para ti, com certeza. Seguramente. Galera, o postagem lá, a última, para ganhar esse livrão aqui, ele foi lançado em maio, então tá bem novinho. Tá já quentinho. Que eu roubei uma frase que você postou há pouco tempo e eu achei maravilhoso. E eu vou finalizar a nossa live com ela, pessoal. Muito linda. Vamos lá. Vai saber já. Depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Perfeito. Um beijo de vocês, Jaque, fica com Deus, dá um beijo na família. Gratidão a todos que acompanharam a live. Tamo junto. Segunda-feira tem. Um grande abraço. Obrigada, tchau. Renan. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.